Você já ouviu falar do restaurante Flora Comida Vegetariana? Eu fui lá conhecer e hoje eu vou fazer um review mais detalhado deste restaurante, o que eu achei de todo o local, da alimentação e tudo mais. E espero que seja útil para você e útil até mesmo para o dono do estabelecimento. Maravilha? Então, antes da gente começar, um adendo aqui, né? Um recado para o dono do estabelecimento. A minha ideia aqui é fazer como se eu estivesse conversando com o dono do estabelecimento, como se ele estivesse ali e fosse o meu amigo, e eu falando sinceramente o que eu acho, sem o intuito de prejudicar ninguém, nem embelezar nada, né? O que for bacana, vou falar que eu acho bacana, o que eu não considero bacana ou que pode ser melhorado, eu vou mencionar também. Então, aqui um recado mais direto para o dono do restaurante. Eu sei que às vezes causa desconforto a gente ouvir críticas e tudo mais, mas a minha intenção não é prejudicar o seu trabalho caso você esteja vendo isso. Então, falo do ponto de vista de um único consumidor, o meu ponto de vista, e obviamente, então não é só de um, mas das pessoas que foram ali comigo e tal, e eu ouvi algumas opiniões deles. Então, não é só de mim, ok? Mas é de um grupo de consumidores. A gente pode estar completamente equivocado em alguns pontos, seja nos pontos positivos, que às vezes a gente pode dar uma opinião que não é tão útil para alguém, seja nos pontos negativos, que todo lugar tem, todo serviço, todo produto tem, certo? Então, não leve as críticas que eu fizer aqui, críticas negativas, de um jeito pesado, veja se é útil para o crescimento do seu negócio e tudo mais, porque de fato, para mim, o que eu quero é beneficiar toda a sociedade de uma forma que a gente tenha mais opções vegetarianas e veganas. Então, quanto mais opções, melhor. Mais opções de qualidade, melhor ainda, né? Então, esse é o intuito, termos mais opções e de melhor qualidade para que mais pessoas possam se beneficiar. Então, falando isso, de fato, eu espero de coração que você, dono do estabelecimento ou quem trabalha aí e tal, se chegar isso até vocês, que vocês recebam de peito aberto, que não estou com más intenções, caso eu sinta que alguns pontos valha ser melhorado, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aí falar do Flora Comida Vegetariana e Vegana. Eu fui lá no da Vila Olímpia, tá bom? Então tem duas opções até onde eu sei, tem o da Vila Olímpia e o dali da Saúde, da região da Saúde, que fica na Avenida Jabaquara, tá? O da Vila Olímpia eu não me lembro qual é a rua exatamente, mas é perto do shopping, um pouco perto do shopping Iguatemi e tal ali, perto da Funchal e tal, tá bom? Caso você não conheça, que não seja de São Paulo, né? Aí dá um Google aí, vai no Google Maps que você vai ver mais ou menos onde é. Então, começando então a falar, eu fiz algumas anotações, então vou dar uma olhada aqui para eu não esquecendo, mas começando a falar do estabelecimento. Região para estacionar é um tanto chatinha, tá? Em dias mais vazios é mais tranquilo, mas em dias mais movimentados é chatinha para estacionar. A gente foi num dia mais tranquilo, então consegui estacionar na rua, mas isso depende bastante. Em dia de semana eu acho mais complicado para estacionar, tá? A gente foi de final de semana. Então, demos sorte, conseguimos estacionar na rua e tal, até que de forma tranquila ali nos pedaços, porque tem horários também de Zona Azul, tá bom? Então, se eu não me engano, até 1 hora Zona Azul, tá? Depois da 1 ou depois das 2, eu não me lembro, mas acho que até 1 hora. Depois da 1 hora, tranquilo, dá para parar ali se achar vaga. O estabelecimento em si, achei ele espaçoso, achei ele tranquilo, não é barulhento e tal, então tem bastante mesa dos dois lados, você entra, tem mesa de um lado, tem mesa do outro. Eu não me lembro se eu tirei fotos, tá? Eu vou dar uma olhada se eu tirei fotos e fotos decentes que deem para colocar aqui. Se eu não tirei, vou tentar achar alguma imagem lá do local. Mas eu achei o local lá dentro bem tranquilo, bem agradável. Tem espaço para os dois lados e um corredor no meio bem fácil de transitar também. As mesas achei boas, as mesas e cadeiras são de madeira. A cadeira em si suporta um bom peso. Então acredito que no mínimo suporta 120 quilos, mas acredito que chega a 150, 160 quilos ali com certa ressalva, mas acredito que chega assim
até uns 150 quilos. Não tem braços na cadeira. E por que eu estou falando tudo isso? Porque tem pessoas gordas que têm dificuldades de ir em certos lugares que realmente certas cadeiras não comportam, não dá direito, pode quebrar, ou mesmo tem encosto dos braços ali, o suporte dos braços, e a pessoa não consegue entrar. Então, nesse ponto, acho bem bacana, até quem está bastante acima do peso, quem está bem pesado mesmo, acredito que dá conta, tá? Ou quem é alto e pesa bastante também, acredito que suporta. Desde que, claro, se você estiver muito pesado, eu acho que vale você conversar com o pessoal do estabelecimento. É self-service, então você escolhe lá o que você quiser e a comida fica lá no fundo. Então é bem tranquilo você ir para lá, pegar a comida, transitar ali e voltar para o seu prato, para a sua mesa, né, com o seu prato. E mesmo tendo pessoas circulando, até que eu senti que funciona de uma forma agradável. Agora, falando da comida em si, eles têm opções vegetarianas e opções veganas. Eu experimentei só as veganas, tá? A não ser que eu tenha experimentado alguma vegetariana sem eu saber, mas não, eu só peguei das plaquinhas que estavam ali veganas. Experimentei algumas coisas distintas, diversos sabores ali para ver o que eu achava de várias coisas. Então, experimentei coisas com shimeji, coisas mais agridoces, experimentei o hot roll deles, tá? Aliás, é a única coisa que tinha mais nessa linha que parece sushi e tudo mais, sushi mesmo vegano, né? O hot roll deles é vegano, então eu experimentei, mas só tinha essa opção mesmo, não tinha sushis e tal, não sei se outros dias tem sushi. Experimentei um pouco da farofa deles também. Da farofa eu gostei bastante. O hot roll não gostei muito, né? Não é muito meu perfil. Eu não costumava comer hot roll também, então fui ver como é que era o vegano e tal. Não é muito meu perfil. Peguei algumas outras coisas e eu percebi que eles têm lá o arroz tradicional, eles têm o arroz comum branco, tem o arroz integral também e tem um arroz que é uma espécie de risoto que eles fazem com uma outra coisa. Quer dizer, neste dia, né? Não sei como eles variam a alimentação. Peguei ali também um pouco de nhoque que eles tinham lá. Gostei do nhoque. Gostei também do arroz que eu peguei que era a espécie de risoto. Gostei da farofa. Então essas coisas eu gostei. Outros pontos ali que eu experimentei também. Tem acho que é bolinho primavera, né? O bolinho primavera achei gostoso. Mas aí a gente entra num outro ponto, né? Lá eles têm muita fritura, isso eu achei um ponto negativo. Eu até diria que eles podem fazer várias opções que tinham lá, eles poderiam fazer versões assadas, por exemplo, no forno, alguma coisa do tipo, poderia fazer, ficaria mais agradável. Muitas coisas que eles têm lá, além de ser bastante fritura, tem também bastante coisa com muito molho que eles fazem ali, que alguns levam muito óleo, outros não são exatamente óleo, mas não sei o que vai, mas é com muito molho. Senti que então fritura e coisas com muito molho ali deixa muito enjoativo, embrulha. Então chegou um momento que mesmo eu tendo comido não muito, mas misturado várias coisas e várias coisas que na verdade estava ligada à fritura e molho, aquilo começou a já não deixar tão prazerosa a alimentação. Então, eu mexeria um pouco nesses pontos, né? Até por quê? Porque aqui eu estou opinando de uma perspectiva mais saudável. Então, ali não é a proposta deles, então eu não vou dizer que eles estão errados, porque eles não comunicaram em nenhum lugar que é uma alimentação saudável, não é o que eles falaram, não é culpa deles nesse ponto, tá? Então, se essa é a proposta deles, não ser saudável mesmo, é desse jeito, é com bastante fritura, na verdade quem estava errado lá era eu que estava num local que eu não estava sabendo que era isso e fui e tal. E, enfim, o ponto que se essa é a proposta deles, não ser tão saudável assim, tá tudo bem, e quem gosta desse tipo de alimentação, tá tudo bem também, e vai ter um bom lugar para você se alimentar desta forma. Quem já procura algo mais saudável, não acredito que seja um caminho interessante, porque lá vai estar cheio de fritura e cheio de molhos, e aí tem um outro ponto ainda. As sobremesas. As sobremesas têm algumas opções veganas, eu acho que tinha duas
talvez 3 estourando opções veganas, eu acho que 2, e o resto vegetariana, provavelmente ovo-lacto, tá? Eles não dizem se é ovo-lacto, se é ovo vegetariano, se é lacto vegetariano, eles não dizem. Então, quando eles colocam vegetariano, eu já suspeito que seja ovo ou lacto. Uma era uma mousse de maracujá e a outra era uma espécie de torta de coco, acho que é. Torta de coco. Ambas extremamente doces, mas muito, muito doces mesmo, a ponto de ser muito, muito enjoativo. Só de comer um pedaço da torta de coco ali já estava enjoativo. O que a gente teve que fazer? A gente pegou melancia e melão que tinha lá e a gente revezava. Por quê? Porque a gente não gosta de jogar fora a comida, né? Então a gente falou, tudo bem, vamos comer. E aí a gente revezava comer ora a melancia e ora um pedaço da torta para conseguir comer e ficar um pouco mais leve, um pouco mais agradável. E aí entra num ponto de inflamação, né? Ali vai inflamar o corpo pra caramba, o que, na minha visão, eu não gostaria muito, mas acabei topando para experimentar e ver como é que ia ser e tudo mais. Então, sim, entrou um monte de açúcar no meu organismo, coisa que eu não gosto, não coloco no meu corpo. Raríssimas vezes como açúcar, em casa nunca, mas raríssimas vezes eu como açúcar desses que eu nem sei o que é, né? Em restaurantes e tudo mais, raríssimas vezes eu faço isso. Então, neste caso eu acabei fazendo, não sabia que era assim, mas tudo bem, já tinha uma ideia que era açúcar. Qual açúcar eu não sabia, mas suspeitava ser o branco mesmo. Então eu fui experimentar. Mas esse é o ponto. Provavelmente é açúcar branco e muito doce. Tanto é que pessoas que não eram nem veganas, nem ovo-lacto, que foram comigo e tal, comeram isso e acharam extremamente doce também. Mesmo essas pessoas já gostando de doce, já estando acostumadas e tudo mais. Acharam extremamente doce também. E os outros itens, né, as outras sobremesas que eu não experimentei, mas elas experimentaram, que não era, elas não são veganas, experimentaram e tal, também acharam bem doces. Então eu vi que é uma tendência deles fazer as coisas muito doces. Então, muita fritura, muito molho ali enjoativo, que tem muito óleo e tudo mais, e muito açúcar. Então, ingredientes que eu considero que você consegue fazer aquelas mesmas receitas de uma forma mais saudável, ou pelo menos menos agressiva, né? Dá para melhorar o que é fritura, dá para deixar um pouco mais assado, não precisa ser necessariamente fritura no óleo. Dá para tentar pelo menos fazer numa air fryer aí também, é outra possibilidade. Não sou fã da air fryer, mas dá para tentar fazer isso também. Dá para diminuir o açúcar, dá para diminuir os molhos. Então dá para melhorar em nível de saúde, tá? Dá para melhorar se for a ideia deles, se eles se interessarem por abraçar isso. Pelo que eu entendi, é um restaurante tocado por japoneses. Eu vi que muitos clientes lá eram japoneses também. Na verdade, a maior parte dos clientes lá, neste dia pelo menos, eram japoneses. Então, eu não sei se é hábito dos japoneses ou dos japoneses no Brasil comerem muita fritura também, tá? Muita fritura, muitos molhos e muito açúcar. Não sei se é hábito deles, mas sim, tinha muitas receitas na linha japonesa e tal. Tinha umas coisas que eu até esqueci o nome, mas que é bem comum em restaurantes japoneses. Acho que é Gizu, não me lembro se é Gizu, Gui alguma coisa, e tá? Para quem entende mais desses pratos, vai saber do que eu estou falando. É uma coisa imersa no óleo, tá? Esse eu ia comer até que uma amiga comeu antes e falou, cara, tá abarrotado de óleo, não dá nem para comer. Então eu nem experimentei. Esse eu deixei de lado de fato. Tinha pego e ia experimentar, mas nem quis experimentar porque eu já estava empapuçado com as receitas ali e tal. Então, na minha visão, dá para melhorar. Preço, R$ 45,90 a gente pagou, self-service, você come à vontade e tem direito, tem direito não, eu acho que você paga extra para quem quiser um suco. Eu não peguei suco, ou melhor, acho que foi R$ 48,90 que eu acho que é no final de semana. É isso, acho que foi R$ 48,90. E você pode escolher também se você quer um suco, mas eu acho que não está dentro dos R$ 48,90, tá? Então é isso, esse é o ponto. Para o dono do restaurante se interessar a minha opinião, eu
tentaria colocar receitas mais saudáveis, tentaria melhorar as receitas que tem coisas gostosas lá, mas que podem ser melhoradas para ficar mais saudável. As sobremesas precisam diminuir absurdamente o açúcar, mudar para açúcares mais saudáveis, pelo menos, e diminuir bastante o açúcar, porque mesmo açúcares mais saudáveis, se você abarrota de açúcar, fica menos saudável e ainda mais enjoativo, né? Então esse é o lance. Mesmo se fosse só escolher por sabor, estava enjoativo. E não só para mim, que não sou muito do açúcar. Até para quem gosta de açúcar, estava enjoativo. Então esse é o ponto, dá para melhorar isso e deixar muito mais legal. Colocar opções mais saudáveis acho que vai ajudar bastante, tá? Diminuir as frituras, diminuir a quantidade de coisas cheias de molho ali e tal. E diminuir o açúcar, eu acho que só isso já melhoraria muito, já melhoraria demais o restaurante, já deixaria muito mais bacana, com mais opções aí. Pode colocar mais opções? Pode colocar mais opções, principalmente mais opções veganas, pode colocar. Mas mesmo tirando essa parte de mais opções, só de melhorar o que já tinha, deixando menos fritura, menos açúcar, menos molho, então criando essas opções de uma forma mais saudável, eu acho que já vai ficar muito mais legal, vai fortalecer muito mais e muito mais pessoas vão querer ir, principalmente as pessoas que buscam receitas mais saudáveis, tá? Então, essa é uma dica aí para quem trabalha com o restaurante, com este restaurante ou qualquer outro restaurante. Coloque opções mais saudáveis, porque aí a gente tem mais opções, mais pessoas vão também lá, mesmo tendo as opções menos saudáveis, tendo as outras opções saudáveis, abre um leque para um amigo que goste de algo mais saudável e tal, também ir almoçar com o grupo, escolher coisas mais saudáveis. Afinal, a gente quer o quê? Deveríamos, pelo menos, fortalecer a saúde das pessoas. Esse deveria ser o nosso propósito, a gente deveria nos alimentar para fortalecer a nossa saúde e não prejudicar, não só buscar sabor, né? Porque fritura dá mais sabor de fato, colocar mais óleo dá mais sabor e colocar mais açúcar dá mais sabor. Não nego nada disso. Mas o ponto é, se a gente só busca sabor e esquece da saúde, a gente está criando um problema. Então, a ideia do projeto aqui é falar de saúde, então vamos falar de saúde, da perspectiva da saúde, e acredito que esse estabelecimento pode melhorar nesse lance de saúde e vai ser bem bacana, tá? Bem bacana para todos, não só para os veganos e vegetarianos, para todos, até os onívoros, mas que buscam uma alimentação um pouco mais saudável, também vão se beneficiar com isso. Agora, entra o outro ponto. Acho legal eles terem opções veganas, isso fortalece mais a sociedade, a galera vegana tem mais opções e está precisando mesmo, né? Então acho isso bem legal e quanto mais restaurantes veganos surgirem, melhor ainda. Então é isso. Espero que tenha sido útil esse review, tanto útil para o dono do restaurante quanto útil para você que está procurando um restaurante em São Paulo ou mesmo você que está querendo trabalhar ou trabalha com alimentação. Pense em colocar opções saudáveis, mesmo que o foco não seja saudável do seu projeto, vá colocando mais opções saudáveis, isso já ajuda e aposto que vai ajudar a melhorar o seu faturamento, as suas vendas, tá? Então é isso, se eu deixei alguma coisa aqui passar, se vocês ficaram com alguma dúvida do local da alimentação e eu souber responder, então deixa aí nos comentários abaixo que eu vou tentar ajudar vocês também, tanto quem quer ir para lá ou quem quer outras opções aí, tá bom? Então é isso, se você gostou do vídeo, curte, isso ajuda o vídeo a chegar em outras pessoas, né, a fortalecer o projeto aí, o que é bacana para que mais pessoas tenham acesso a mais estabelecimentos que tem aí alimentação vegana e vegetariana. Se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu posto e compartilha com quem pode se beneficiar, seja com este ou com outros conteúdos que a gente tem aí no canal. Maravilha? Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima!